Olá, sejam todos e todas bem-vindos a esse quarto vídeo em que nós vamos tratar dos temas relacionados às bases de dados, né, ou sistemas de informações orçamentárias no Brasil. Eu vou projetar na tela para vocês uma apresentação que vai servir de guia para essa nossa apresentação e discussão aqui. Meu nome é Diogo Joel de Marcos, sou professor do curso de Administração Pública e Social da URGS, e juntamente com a professora Rosa Chiesa, sou responsável por essa aula 8 do curso de extensão em Educação Fiscal e Cidadania, que trata do gasto público e orçamento. Então, os objetivos dessa nossa aula de hoje é apresentar para vocês algumas das fontes de informações, né, ou dos bancos de dados, ou sistemas de informações orçamentárias sobre a execução, né, dos orçamentos públicos, possibilitando assim um acompanhamento, né, a compreensão, o conhecimento e o acompanhamento da execução desses orçamentos públicos. Por que a gente fala em orçamentos públicos, né? Vou lembrar aquilo que a gente falou na primeira aula. Denominamos orçamentos públicos, né, porque cada um dos entes federados do Brasil, ele tem um orçamento próprio, tá? Então, dessa maneira, nós temos no Brasil um orçamento federal, né, que é do governo federal, 27 orçamentos dos estados e do Distrito Federal e 5.570 orçamentos municipais. Tá? Cada um desses orçamentos, naquele princípio da anualidade, né, possui uma lei orçamentária própria. E se nós quisermos saber qual é o conjunto de gastos, por exemplo, num determinado setor, por exemplo, no setor de saúde, nós precisamos saber identificar quanto foi gasto em saúde no orçamento federal, no orçamento dos estados e dos municípios, para saber quanto que o poder público como um todo gastou, né, ou desses recursos nessa função saúde, tá? Então, por isso que é importante as classificações e também para a gente saber como navegar, né, como compreender esses diferentes sistemas de orçamento público. Bom, então, o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser analisar os orçamentos, né? Onde encontrar as informações do orçamento federal. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas possibilidades, tá, de bancos de dados. Nós não vamos explorá-los em profundidade, essa é uma tarefa que fica com vocês. A ideia aqui dessa aula é apresentar aonde estão esses bancos de dados, qual é a sua grande estruturação, as características que eles apresentam, e a partir dessas informações e daquelas classificações que nós vimos na aula passada, isso já permite que vocês explorem esses bancos de dados na busca de informações orçamentárias, seja no plano federal, no plano estadual e no âmbito dos municípios também, tá bem? Então, começando com o orçamento federal, onde que a gente pode encontrar informações sobre os dados federais? Um primeiro que eu apresento para vocês é o SIOP, que é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, que ele é um sistema que permite a consolidação das informações sobre o orçamento federal e o acompanhamento do planejamento e da execução orçamentária, tanto pelo cidadão quanto pelos órgãos de controle, em tempo real. Tá? O que significa em tempo real? Que eu tenho os dados atualizados, inclusive, desse ano. Tá? Então, essa é uma possibilidade importante, por quê? Porque não são todos os sistemas que vão permitir que a gente tenha esse acompanhamento em tempo real. Alguns têm uma defasagem de tempo em relação aos dados que estão disponíveis, tá? Mas no SIOP, que ele integra esse conjunto de informações de planejamento e orçamento, ele permite esse acesso em tempo real. A gente já vai dar uma navegada por ele para vocês perceberem, compreenderem como que é o SIOP, mas eu queria só destacar aqui, além do SIOP, tá? Existem outras ferramentas de acompanhamento e controle do orçamento público em áreas específicas. Tá? Quais são essas áreas? A área de saúde e a área de educação. Por que há um acompanhamento com ferramentas específicas nessas áreas? Porque vocês sabem que em saúde e em educação, os gastos possuem uma vinculação constitucional.
uma obrigatoriedade de um gasto mínimo das receitas correntes líquidas da União, dos estados e dos municípios nessas duas funções, né? Na área da educação, a União precisa gastar no mínimo 18%, e os estados e municípios no mínimo 25%, e na saúde, os municípios precisam gastar no mínimo 15% com a função saúde, e estados e a União 12%. Então, esses sistemas fazem esse acompanhamento também e permitem ter esse recorte específico, tá? Então, a sistemática deles de funcionamento é muito semelhante à do CIOP, a diferença é que eles tratam desses recursos, dessas funções especificamente, tá? Inclusive na saúde, na educação, onde funcionam, né, especialmente no sistema de saúde, com uma série de repasses de recursos do ente federal e do ente estadual para os municípios, essa é a melhor maneira da gente acompanhar esses dados especificamente, tá bem? Então, eu vou acessar aqui, vocês clicando, essa apresentação que eu estou trazendo para vocês, ela está disponível também na plataforma Moodle, e vocês clicando em cima desses links aqui, ele já nos remete para esse sistema. Eu só vou mudar a minha apresentação, porque quando eu entro aqui pelo Zoom, onde eu estou gravando essa apresentação, eu preciso acessar essa nova apresentação para que vocês tenham disponível. Então, compartilhando para vocês aí a tela, que é o CIOP, né? Ele nos permite esse acesso público ao CIOP. Existem outros mecanismos de busca, mas a partir do acesso público, você clicando no CIOP, ele abre, né, essa base de dados que nos permite fazer consultas livres, né, montando a própria consulta, através de emendas, acessar as emendas parlamentares, por exemplo, né, acessar as despesas com TI, as despesas com Covid, criar séries históricas, né, em relação aos dados que a gente quer pesquisar. Então, isso tudo ele nos permite, tá? Aqui também permite a gente ter um acesso direto ao manual técnico do orçamento, que é aquela publicação atualizada anualmente, que nos traz o conjunto de informações, especialmente sobre o regramento, sobre os princípios, sobre as classificações orçamentárias, tá? Como a gente viu na última aula. Então, a partir desse acesso aqui, a gente pode fazer uma consulta livre, clicando sobre essa busca, né, consulta livre, ele abre esse novo página aqui, que permite que a gente possa ver. Então, aqui nessa coluna da esquerda, qual é a consulta que eu quero fazer, né? Nesse caso, nós estamos fazendo uma consulta livre, tá? E nessa coluna do meio aqui aparece as possibilidades que eu tenho. Então, a sistemática de funcionamento, gente, é eu fazer uma opção de quais são os filtros que eu quero selecionar nessa busca, se é por uma ação específica, tá? Se eu quero procurar, qual é o ano de consulta que eu quero, então eu faço a opção aqui, como ele me permite essa consulta em tempo real, eu já tenho os dados de 2021, né? Ou eu posso retroagir até o ano de 2020, para construir séries históricas, pegar um determinado ano específico, tá? Posso fazer a escolha por esfera, né? Esfera nesse sentido, se eu quero fazer do orçamento fiscal, do âmbito federal, ou o orçamento da Seguridade Social, ou se eu quero juntar ambos, né? Você sabe que o orçamento é mas ele é dividido em 3 partes, né? Que é o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade e o orçamento das estatais. Posso fazer uma busca por órgão, né, da administração pública federal, como também da unidade orçamentária ou da função, né, daquelas funções que nós vimos, né, função legislativa, função educação, função saúde. Eu posso fazer essa busca. Eu clico em cima dele, tá? Então,
vamos aqui por ano, vamos voltar. Eu quero fazer uma busca que seja do ano de 2020, não mais do ano de 2021, tá? Mas se eu quiser escolher 20, 21, vocês vejam que aqui na coluna da direita vai abrir, né, os anos de 20 e 21, das escolhas que eu fiz. Ah, quero agregar 19. Então, vejam que ele vai agregando, tá? E, além dos anos, eu vou concentrar aqui no ano de 2021. Além do ano, eu quero fazer sobre a função, vamos pegar aqui a função educação. Quais foram os gastos no ano de 2021 com a função educação, tá bem? Feito isso, eu peço para selecionar os campos que eu quero. Aqui eu posso fazer uma busca por órgão orçamentário, por detalhamento de ação. Se eu quero ter algum outro dado que me permita, tá? Eu vou fazendo esses cruzamentos aqui e clico em visualizar os resultados. Então, vejo que ele vai me gerar uma grande tabela, tá? Essa tabela é possível você fazer o download dela para poder trabalhar no teu próprio computador, tá? Então, vejam que ele vai me trazer aqui que informações do ano de 2021, sobre, relacionado ao órgão orçamentário Ministério da Educação, quais foram as ações que foram realizadas, tá? E, dentro dessas ações, qual o montante de recursos que se apresentam, tá? Então, vejam aqui que ele vai me trazer as informações, tanto do projeto de lei, esses filtros aqui, eu posso minimizar eles, tá? Não, eu não quero saber o projeto de lei, quanto foi a dotação orçamentária inicial, qual foi a dotação atual, tá? Eu só quero saber dessa ação aqui, quanto que foi liquidado, ou quanto que foi pago. Vejam que aqueles 3 etapas da realização da despesa pública também aparecem aqui, entre aquilo que foi empenhado, aquilo que foi liquidado e aquilo que foi pago, tá? Eu posso fazer a opção de excluir esses filtros aqui. No selecionar campos, eu não quero todo esse detalhamento, só quero aquilo que foi pago. Então, vejam que ele vai me trazer essa informação orçamentária aqui de quanto que foi gasto pelo Ministério da Educação nas diferentes ações todas, tá? Ah, mas eu só quero saber de uma única ação. Então, você seleciona o filtro lá só daquela ação. Se você já tem o nome dela, ou o número dessa ação, ou o número do programa, ele permite fazer essas consultas aqui durante os diferentes anos. E ele permite também, tá, a criação de alguns gráficos. Aqui como a gente só fez uma opção, né, ele vai aparecer gráficos que a gente vai construindo. São gráficos de é, é, estilo mosaico, com o conjunto das informações. Se eu for desagregando elas, ele vai me trazer esse conjunto de informações aqui. Então, vejam que esse é um, né, dos bancos de dados que nos permite fazer essa busca aqui em tempo real dos dados orçamentários federais, tá? Então, a partir desse conjunto, vamos dizer assim, de indicações de como navegar, a minha sugestão é que vocês exercitem. Então, peguem um órgão da administração pública federal ou mesmo uma unidade orçamentária num determinado período de tempo, que vocês podem, então, fazer esse cruzamento de informações, né, e que permite, então, vocês acessarem e navegarem por esse conjunto de informações como aparece aí na tela para vocês. Um segundo conjunto de bancos de dados que eu quero apresentar para vocês, deixa eu projetar, então, o outro. O outro banco de informações que eu quero compartilhar com vocês é o banco de dados do Portal do Orçamento Público, que ele é chamado de Siga Brasil. Esse portal, né, ele também apresenta essa mesma sistemática de eu fazer a consulta. Deixa eu só ver se está aparecendo para vocês. Deixa eu compartilhar, então, alterar o compartilhamento.
Aqui, toda vez que a gente muda de tela, a gente precisa atualizar a tela para que vocês consigam vê-la, tá? Então, vejam, o Siga Brasil, ele é um sistema do Senado Federal, tá? Ele traz também um conjunto de informações que você pode ter o acesso como cidadão, tá? Ou um acesso como especialista. Para ter acesso como especialista, você precisa enviar um pedido para eles. Eles te enviam uma senha, né? Justificando, por quê? Eu sou um gestor que trabalho com dados orçamentários, quero ter acesso como um painel especialista, que ele permite uma busca um pouco mais avançada de informações. Nós vamos utilizar aqui o painel cidadão. Vejam que existe também um painel que é um painel sobre emendas orçamentárias, tá? E no painel cidadão, aqui a gente pode pesquisar as despesas do orçamento da União, né, por assunto ou por funcional, né? Ou por órgão orçamentário que eu possa fazer. Vamos utilizar, então, aqui o acesso livre para que a gente consiga ter essas informações. Então, eu clico no painel cidadão. Só um instantinho, enquanto ele abre. Deixa eu atualizar, então, a minha apresentação para que vocês vejam essa navegação de tela. Bom, então, clicando lá o acesso cidadão, né, o painel cidadão, ele vai me apresentar essas informações, né? Primeiro, um conjunto agregado de informações, já traz na tela aqui dados sobre o enfrentamento da Covid, uma evolução, né, um quadro da evolução do orçamento geral do orçamento federal, né? Eu posso ter uma procura de temas aqui, por temas de pesquisa, como, por exemplo, Bolsa Família, saúde, educação, tá? E ao clicar em cima desses dados aqui, ele vai abrir esse conjunto geral de informações, tá? Então, aqui eu posso fazer uma consulta por temas, tá? Que eu quero ter, criar os critérios de busca que eu quero fazer, também se é por ano, por órgão, por determinada função. Ele me traz algumas informações, né, de dados compilados aqui, agregados dos últimos anos da execução, né, até o mês de agosto aqui de 2021, então vejam que ele é em tempo real, as informações que ele me traz aqui também, tá? E eu posso analisar aquilo que foi planejado, aquilo que foi empenhado, né, aquilo que foi comprometido, a despesa executada até agora, né, e o pago. O pago que reúne os recursos que foram pagos nesse ano, como também os restos a pagar que tinham ficado do ano seguinte, tá? Se existem recursos que estão bloqueados ou não. E ele também me gera alguns gráficos, né, que vão apresentando dados agregados do orçamento. Então, se eu quero ter, por exemplo, uma leitura global de quanto está a execução orçamentária do orçamento da União, tá? Por órgão, por exemplo, né? Eu posso vir aqui e eu encontro essas informações de uma maneira um pouco mais agregada, tá? Em relação a execução do orçamento, tá? Então, vejam aqui, né, que aqui uma composição por órgão, né, do orçamento pago em 21. Então, vocês vejam, né, o montante de recursos que já foram pagos da dívida pública federal até o momento, né? 1,2 trilhões de recursos, ou seja, 48,64% das despesas foram com a rolagem da dívida, né? Por isso a importância desse tema, de nós discutirmos também, na discussão da dívida pública, que foi um tema que, de certa maneira, vocês já discutiram um pouco aqui, que vão explorar no decorrer desse curso, né? Aqui as despesas, tá? No Ministério da Economia, aquilo que foram transferências aos estados e ao Distrito Federal, tá? Então, aqui a gente consegue ter um conjunto de informações, tá? Aqui, composição por função, né? Aquilo que eu apresentava para vocês lá da classificação das
funções, né, de quanto cada uma significa. Nos encargos especiais, desculpem, como estão as despesas com a dívida pública, aqui previdência social, assistência, saúde, tá? Os grandes gastos por função de governo. E aqui ele me apresenta essas mesmas informações num gasto, num gráfico do tipo mosaico, em que eu consigo ter a visualização dessa grandeza, não só mais em porcentagem, mas do tamanho dela no orçamento como um todo. Tá? Quanto maior for o quadrinho aqui nesse mosaico, maior é a despesa realizada a partir daí, tá bem? E então, a partir daqui, eu também consigo fazer as buscas da mesma maneira que a gente consegue fazer lá com o CIOP. Aqui, visualmente, ele permite alguns cruzamentos a mais, né, uma facilitação dessa visualização de dados agregados. Tá bem? Então, deem uma navegada aí pelo Siga Brasil. Ele é importante porque ele é o sistema que ele faz esse acompanhamento desde a tramitação dos recursos. Então, se eu quero saber como é que foi desde o projeto de lei que foi encaminhado lá pelo Executivo para o Legislativo, as mudanças que houveram, as emendas que houveram, isso tudo é o Siga Brasil que nos permite acompanhar. Bom, um terceiro sistema que eu quero apresentar para vocês é o sistema do... deixa eu projetar aqui na tela. Do Portal da Transparência, tá? O Portal da Transparência, ele também é... Clicando sobre ele... vai aparecer, deixa eu projetar para vocês o Portal da Transparência. Eu sei que vocês já tiveram a oportunidade de, na aula que tratou de controle social, navegar um pouco pelo Portal da Transparência, então, eu acho que vocês já têm o conhecimento de como e quais dados eu consigo, tá? O Portal da Transparência, ele também nos permite fazer busca livre por período, por órgão, tá? Por, por valor, se foi o valor inicial, se foi a dotação inicial, né, o orçamento atualizado, se ele já teve emenda, se ele já sofreu suplementação, o valor que foi pago, o valor que foi empenhado. Também nos permite aqui nessa coluna esquerda escolher por subfunção, por programa orçamentário, se eu quero fazer a busca de um programa específico, né, ou por ação orçamentária, que é aquele detalhamento maior do programa, né, porque um programa ele é composto de ações que podem ser projetos, né, que tem começo, meio e fim, que podem ser ações continuadas, né, que não tem começo, meio e fim, ele é uma ação continuada, da administração pública, né, por grupo de elemento de despesa, né, pela GND. Então, vejam que ele permite também estabelecer filtros a partir daquelas classificações que nós vimos. Como também, né, possibilitar a realização de buscas por períodos. Tá? Então, isso vai nos permitir cruzar períodos, né, um ano específico, ou uma sequência, né, uma série de anos, quanto também os filtros que eu quero aplicar. Tá? Então, ele também permite essa possibilidade da gente acompanhar a execução destes dados orçamentários. Tá? Então, entrem aqui, naveguem no site do Portal da Transparência, que também permite, né, especialmente do ponto de vista do acesso do cidadão, acompanhar a realização desses gastos todos, tá? Por meio do acesso a esse banco de informações aqui. É importante, tá? Ele só traz os dados federais, tá bem? Um terceiro banco de informações que eu queria compartilhar com vocês é o SICONFI. O que é o SICONFI? Ele é o sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro. Então, ele é um sistema que busca unificar
aquele conjunto de informações. Porque se eu tenho um orçamento federal, 27 dos estados e do DF e 5.570 dos municípios, eu preciso ter um sistema que unifique essas informações para mim saber, por exemplo, quanto que foi o gasto com saúde do setor público, unindo essas três esferas de governo. Então, esse é o papel do SICONFI. Tá? Ele é, deixa eu clicar em cima dele para vocês verem, a sistemática de procura dele é semelhante à dos anteriores. Deixa eu entrar aqui no SICONFI. Perdão, gente, não carregou. Deixa eu voltar. Ok? Então, clicando em cima do SICONFI, ele vai aparecer também o conjunto de informações que a gente consegue a partir dele. São informações que, diferentemente dos anteriores, eles não têm uma atualização em tempo real. Deixa eu copiar aqui, porque ele está dando algum problema, ele não está entrando a partir desse link. Então, deixa eu copiar o link e acessar diretamente. Bom, agora foi. Então, deixa eu projetar na tela o SICONFI. Bom, essa é a tela, né, de entrada do sistema de informações contábeis e fiscais do setor público, então ele está agregando esse conjunto de informações. Eu também consigo fazer aqui a busca por ano, né, de qual é o exercício financeiro, então eu encontro essas informações a partir de 2013 para cá, tá? Que era o papel que antes o FINBRA, né, que eram as finanças do Brasil, ele tinha, que era de consolidar essas informações. Então, eu consigo ter de 2013 para cá, tá? Consigo analisar o escopo, se eu quero os dados dos estados, dos municípios de um determinado estado, só das capitais, tá? Eu consigo agregar essas informações e eu consigo, então, construir, a partir disso, tabelas de informações, tá? Então, aqui também, ele sempre vai me pedir, a cada busca que eu faço, um código de verificação, tá? Para que vocês possam fazer esses dados. E uma coisa importante é que ele nos permite, então, fazer essa consolidação das contas do setor público. Ele permite isso, mas ele não permite em tempo real, porque sempre há uma defasagem de dados. Por quê? Porque os municípios, por exemplo, eles têm um período até o final do mês de março para informar os dados do ano que se encerrou. Então, eles têm até final de março de 2021 para informar os dados de 20, tá? E nem sempre essa atualização de dados ela acontece, tá? Então, esse é um limite um pouco do SICONFI, mas ele é uma base importante, porque ele permite, então, eu quero cruzar os dados de determinada função da União com os estados e com os municípios, quero saber quanto que foi gasto disso, quanto que foi gasto em assistência social, tá? Então, eu consigo construir essas séries históricas aqui a partir dos dados, tá? Do SICONFI. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar do ano de 2020 dos municípios de um estado. De qual estado que eu quero? Do estado do Rio Grande do Sul, tá? E vou construir uma tabela das despesas por função, tá? De qual período que eu quero? De 1º de janeiro de 2020 a 31/12 de 2020. Eu quero pegar por quadrimestre, então eu consigo construir também a consulta a partir daí, tá? Deixa eu clicar o que ele me pede aqui.
6HB52. Vou fazer a consulta. Às vezes demora um pouco para processar, né? Depende de como que está a conexão e também o conjunto de dados e informações que a gente está solicitando. Então, vejam que ele me informou, não existem informações a serem geradas na consulta Fimbra, contas anuais, para os itens selecionados. Ou seja, então eu não tenho ainda a consolidação desses dados dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, tá? Vamos ver se a gente retroagir num determinado período, vamos pegar lá em 2017, se essa tabela, por função, vamos atualizar aqui, nós estamos vendo o ano de 2017, HYCPW, ele vai dar o processamento, enquanto processa, tá? Esse sistema aqui também, como nos anteriores, gente, eu posso fazer essas consultas, criar essas consultas e posso baixá-las, tá? Por banco de dados de Excel ou CSV e posso trabalhar no meu computador. Para não trabalhar só online, eu posso fazer esses cruzamentos e depois eu posso baixar para poder analisar essas informações no meu computador. Opa, também não foi uma boa tentativa essa nossa, tá? Vamos tentar mudar, não sei se é os municípios do estado, ou vamos pegar aqui por estados, para ver se essa informação aqui, ela está agregada, tá? Vamos fazer mais uma tentativa, senão depois vocês criem os cruzamentos, tá? Isso aqui é para a gente ter uma ideia de como ele apresenta os dados para nós. Esses sistemas, gente, como eles apresentam inúmeras possibilidades, também não está disponível essa informação aqui, tá? Então, minha sugestão, dei uma navegada por ele, vão buscando esse conjunto de informações para que vocês possam testar, né, a funcionalidade desses dados aqui do SICONFIG. Tá bem, gente? Bom, com isso, então, eu queria terminar essas dicas, né, de navegação nos portais federais, tá? Deixa eu só voltar à apresentação nossa aqui. Aqui a referência do Manual Técnico do Orçamento, que vocês encontram, ele não é um banco de dados de informações orçamentárias, mas sim ele traz as classificações todas, então ela é uma boa referência. Bom, isso no âmbito da União. No âmbito dos estados, gente, aonde que eu encontro informações? Fundamentalmente, nós temos um conjunto de informações que a gente consegue atualizá-las nos dados dos tribunais de contas dos estados. A gente vai pegar como exemplo aqui o banco de dados do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, mas eles têm informações orçamentárias, né? Todos os tribunais de contas, algumas são mais acessíveis que outras, tá? Por conta do controle externo que eles devem exercer sobre as contas do governo do estado e também dos governos municipais, né? Esses são aos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo que têm tribunais de contas municipais. Os outros todos, estados, né? Os tribunais de contas, os TCS, fazem o controle externo das contas do governo do estado e dos governos municipais desses estados. Então, a minha dica aqui, pegando como esse exemplo o estado do Rio Grande do Sul, a gente já vai clicar sobre o sistema, porque a gente consegue tanto as informações do governo do estado quanto dos municípios, é só fazer a opção, tá? O portal da transparência do Rio Grande do Sul, ele funciona de uma maneira muito semelhante
ao portal da Transparência Federal com os dados do governo do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, que vocês podem fazer todas aquelas mesmas buscas por função, por programa, os recursos executados pelo próprio estado, aquilo que são repasses que são feitos aos municípios, tá? Porque o estado também ele arrecada, por exemplo, ICMS, ele reparte esses recursos com o estado, com os municípios, desculpem, como ele também tem que passar parte dos recursos do SUS, tá? E também a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, a CEPLAG, que tem informações orçamentárias de grandes agregados desses gastos orçamentários, mas principalmente dos grandes agregados dessas informações. Então, se eu quero saber quanto está gastando por função de uma maneira agregada, tá? A Secretaria de Planejamento ela tem isso, como também toda aquela parte da documentação. Tá? Que documentação? É o projeto de lei que foi encaminhado do governo do Estado para a Assembleia Legislativa, a mensagem que o Executivo tem que mandar dizendo por que ele está propondo aquele PPA ou aquela lei orçamentária anual, tá? Então, o site da Secretaria de Planejamento é utilizado para isso. Já vou entrar também nas possibilidades de busca dos dados municipais, porque como a fonte é a mesma que a gente vai utilizar, que é o site do Tribunal de Contas, vocês podem ter essas informações agregadas lá no site do tribunal por município. Tá? Então, eu encontro um detalhamento muito grande, a importância do site do Tribunal de Contas é porque elas são informações também em tempo real, com uma defasagem, muitas vezes, de alguns dias só, da atualização que os municípios têm que fazer para o Tribunal de Contas acompanhar a execução dessas contas, tá? E como aí também vai a dica de 2 portais, né? Um que é o Datapédia, que é um portal de dados municipais, ele não apresenta os dados só financeiros, tá? Tem um conjunto de informações de dados socioeconômicos, tá? Esse portal ele fez uma consolidação de informações de 20 bancos de dados, de informações públicas, e é uma maneira também bastante acessível da gente procurar essas informações. E o segundo também é um banco de dados chamado meumunicipio.org.br, que esse sim é um portal de dados fiscais municipais. Então, eu encontro informações de todos os municípios, desagregado de uma maneira fácil da gente visualizar, tanto das receitas quanto das despesas, quanto em cada uma delas, tá? Quanto são as receitas próprias, e dentro das receitas próprias, quanto o município arrecadou de IPTU, de IPVA, tá? De ISS. A diferença desses 2 portais, tá? É que eles não têm informações em tempo real. Então, do portal Meu Município, eu tenho uma atualização de dados até 2019, e do portal Datapédia de 2017. E também as informações socioeconômicas, né? Nós temos uma defasagem de uma década, por quê? Porque não foi realizado o censo em 2020, né? E nem em 2021, o que é um grande complicador, por quê? Porque nós perdemos um conjunto de informações sem a realização do censo, tá bem? Bom, vamos entrar aqui, então, no portal do governo do estado. Só um instantinho. Enquanto ele acessa, tá? Eu vou atualizar aqui para vocês o site de acesso ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Esse portal, ele também permite um conjunto grande de informações, tá? Tanto do fiscalizado, que é, por exemplo, o Estado e os municípios, tá? Essa aba de acesso a eles, um acesso para o cidadão, para essas buscas de informações, para o controle social, com uma busca também pela imprensa, tá? Então, vocês vejam que aqui, ela recentemente mudou esse layout da página do Tribunal de Contas, tá? Eu tenho outros serviços, né, para o fiscalizado aqui, que é, por exemplo, o Licitacom, que é um sistema aqui só de consolidação das licitações que são realizadas, tá?
Mas o que nos interessa aqui é acessar informações dos fiscalizados. Então, clicando nessa aba aqui, ele vai abrir diretamente informações dos fiscalizados, ou seja, as informações dos municípios e do Estado, para o controle social. E vejam que aqui ele me aparece que eu posso fazer essa busca por um município ou pelo Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, vamos pegar um município, a sistemática é a mesma, tá, gente? Ele me traz já um conjunto de possibilidades, que é de dados sobre as receitas, sobre as despesas, então eu posso consultar de onde vieram esses recursos e a maneira como eles foram gastos, e eu tenho um recorte específico na despesa na função saúde, porque lembrem, ele há uma obrigação constitucional de que sejam gastos um percentual, tá? Tanto por estados quanto por municípios, então o Tribunal de Contas já traz informações sobre isso. Pela educação, traz um recorte também sobre obras, decisões do tribunal sobre esse órgão, sobre esse fiscalizado, gastos com previdência e também de gestão fiscal. Se, por exemplo, ele está cumprindo aqueles parâmetros da lei de responsabilidade fiscal, tá? Então, eu vou fazer a escolha aqui de um município, vou pegar aqui um município de Erechim, lá no norte do estado, clico nele, tá? Se eu fizesse a opção do estado, a sistemática é a mesma, então ele vai me trazer as informações do estado do Rio Grande do Sul. Mas vamos fazer do município que nós já apresentamos o portal para vocês, tá? Bom, eu peguei do município de Erechim e eu quero ter uma ideia das receitas. Deixa eu parar a apresentação e atualizar, porque eu mudei de tela, então eu preciso entrar aqui. Pronto. Tá? Então, essa sistemática é a mesma, gente. Ao escolher um município, ou fosse o governo do estado, ele vai me remeter a essa outra tela aqui, em que continua aparecendo os ícones daquelas grandes consultas que eu posso realizar a partir daqui, tá? Então, vejam que aqui me aparecem alguns parâmetros, já informações do município de Erechim, qual é a regional, né, do serviço de auditoria, que são várias sessões do Tribunal de Contas espalhadas pelo Estado. Aqui eu posso fazer a escolha, se eu quero fazer só da prefeitura como um todo, tá? Ou se eu quero pegar um determinado instituto ou uma determinada empresa pública que exista, ou eu quero pegar a Câmara de Vereadores. No caso aqui, se eu quero saber dos recursos do município como um todo, vou na prefeitura, tá? E eu posso fazer também a opção por ano, tá? Vamos mostrar aqui o ano de 21, para vocês terem essa ideia, porque ele também me permite um acompanhamento em tempo real. Então, vejam que aqui ele me aparece o quê? Os dados já do acumulado, nesse caso aqui até 28 de julho, tá? Vejam o montante de recursos que foram as transferências correntes que o município recebeu para compor a sua receita, aquilo que foram a arrecadação própria dele, por meio de taxas e contribuições. Ele vai me dando também essa sequência mês a mês, como foi a arrecadação do município. Isso é importante para a gente compreender a sazonalidade que existe, porque a receita ela não é a mesma, né? E é importante também para os gestores irem organizando o seu fluxo de caixa dos recursos, tá? E o principal é que ele me permite a visualização desse conjunto de informações, vai me dar dados aqui que são relacionados à conta, se é recurso vinculado ou não, né? Quanto que foi a receita prevista para o ano de 21, quanto que está sendo a receita, né? Quanto que foi arrecadada, tá? Deixa eu ir para o ano de 2020, que daí é um ano já consolidado os dados, para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Então, vejam, aqui já tem consolidado os anos de 2020, que essas contas já foram fechadas, tá? Então, 60% do montante dos recursos que o município de Erechim
recebeu foram de transferências correntes, tá? Seja aqueles recursos que vêm do FPM, os recursos do Fundeb, do SUS, da assistência social, né? E a arrecadação própria em torno de 34%, tá? Vejam aqui essa sazonalidade do recebimento dos recursos pelo município, tá? E aqui também aquele mesmo conjunto de informações que eu tenho. Ou seja, o município de Erechim tinha previsto uma arrecadação de 314 no ano de 2020 e arrecadou 335. Vocês vão dizer, num ano de pandemia? Sim, gente, num ano de pandemia. Isso é importante que a gente diga que eu coordeno uma pesquisa que está analisando as receitas e as despesas dos municípios, né? A receita do ano de 20 não foi tão afetada nos municípios, tá? Por 3 razões que a gente poderia dizer. Primeiro, houve uma complementação de recursos do governo federal para estados e municípios por meio da Lei Complementar 173, que ela compensou parte daquelas perdas que foram realizadas, tá? Que ocorreram por conta da pandemia. Então, esse foi um aspecto, tá? Segundo, os municípios, eles tiveram boa parte deles, os maiores municípios, tiveram uma ampliação da arrecadação, por exemplo, do ITBI, por conta do incremento do mercado imobiliário. Sofreram uma queda de arrecadação no ISS, mas não sofreram uma queda de arrecadação, por exemplo, no ICMS ou no IPTU, no ano de 2020. Por quê? Porque a pandemia já começa lá em março a se espalhar, até lá boa parte dos recursos do IPTU já tinham sido arrecadados pelos municípios, né? E o ICMS, vamos lembrar que ano passado, com os recursos do auxílio emergencial, houve um grande incremento no consumo, tá? E, portanto, que se traduz na arrecadação do ICMS, tá? Então, isso também, 2021, esse cenário vai mudar. Por quê? Porque nós não temos um auxílio emergencial como a gente teve em 2020, que se traduziu em consumo, e consumo se traduz numa maior arrecadação de ICMS, tá? Como também nós não temos aquela complementação de recursos que o governo federal fez em 20. Então, o ano de 21 é importante de a gente acompanhar, porque a pressão sobre as contas dos municípios, ela vai aumentar muito. E também foi em 21 que nós tivemos a grande onda, né, da Covid, lá nos meses de março, abril, maio, junho, né, que foi a grande pressão sobre os gastos públicos, né, e a elevação dos gastos públicos, além de nós termos uma arrecadação melhor. Então, aqui é uma boa fonte para vocês acompanharem isso no município de vocês, tá? De que maneira isso se deu. Ele me traz, então, as informações agregadas das receitas correntes, das receitas de capital, tá? Das outras receitas de transferência de capital e das transferências de receitas correntes, e em todas elas, pessoal, eu vou clicando aqui no maisinho, ele vai abrindo o detalhamento dessa informação. Então, dentro das receitas correntes, eu tenho aquelas que são receitas com impostos, taxas e contribuições. Clicando nele, vai abrir os impostos. Dentro dos impostos, quais são os impostos sobre o patrimônio? Sobre patrimônio vai ter o ITR. Quanto que arrecada de ITR, tá? Dentro do ITR, então cada um deles eu posso ir abrindo e vai ampliando as informações sobre esse tipo de imposto que eu vou analisar, tá? Então, aqui eu consigo ter todas essas informações e aprofundando o detalhamento de cada uma delas, tá? Eu posso também fazer uma solicitação de baixar essas informações por Excel ou por CSV para poder trabalhar com elas depois, tá? Então, eu quero abrir todas essas informações do município em determinado ano, isso eu estou fazendo pelas receitas, eu posso fazer isso também pelas despesas, tá? Como eu posso ir também para alguns dados agregados já de cruzamento que o Tribunal de Contas faz, né? Eu quero saber, então, quanto que está os dados de saúde lá no município de Erechim no ano de 2020. Então, vejam que ele permite, sim, saber quanto que foi o gasto, né? Que esse daqui é aquele controle que o Tribunal de Contas faz. O município efetivamente fez aqueles 15% que são o mínimo obrigatório de despesas que ele tem que ter. Então, a partir daqui, eu consigo ter essas informações, né, que são os gastos lá com a SPS,
as ações de saúde, tá? Clicando nele, ele vai me abrir outra tela, tá? Deixa eu mudar, então, aqui. Deixa eu dar um stop e ir para essa outra tela que ele me abriu aqui. Então, ele vai aparecer para o município de Erechim, tá? Todos os gastos na função saúde, num determinado programa, né? Que é o Saúde Integral dos munícipes. Ele vai me permitir também o acesso às informações de quem foi o credor, que esse é um aspecto que o sistema do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul tem, que é muito bom, que eu consigo chegar até o credor. Então, se eu passo, por exemplo, lá na minha rua e eu vejo que tem uma placa de uma obra que diz que aquela é uma obra da prefeitura, que vai ser gasto tantos recursos, que a empresa que faz aquela obra é a empreiteira tal, eu consigo entrar pelo site do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e saber se aquela empreiteira que está fazendo aquela obra, quanto é que ela já recebeu. Então, vejam que aqui tem o número do empenho, né, qual foi o tipo, quem é o credor, a data que foi feito, qual é o valor e o histórico desse empenho que foi realizado, tá? Então, esse é um dado importante do Estado do Rio Grande do Sul, que eu consigo descer não só até o nível da despesa, aquelas informações, qual a função, qual o programa, mas aqui eu consigo acessar até o nível do credor, o que é uma informação importante da gente poder consolidar. Tá bem, gente? Então, isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, essas informações, né, acerca desses diferentes sistemas que eu tenho no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal, que a partir dessas informações de como é que eu entro nesses sistemas e a lógica de busca dele, que vocês possam exercitar, tá? Tanto para como gestores, que muitos de vocês são, poderem acessar essas informações, para além daqueles sistemas que, enquanto gestores municipais ou estaduais, vocês têm acesso, tá? Mas de compreender esses ecossistemas, vamos assim chamar, de informações, de dados orçamentários, que eu consigo acompanhar não só a elaboração do que foi planejado, tá? Mas também a execução. Alguns deles em tempo real, que me permite acompanhar como é que essas despesas estão sendo realizadas, né? No caso, por exemplo, do Siconfi, que eu consigo reunir esse conjunto de informações todo do sistema do setor público, ele não é em tempo real, mas eu consigo ter dados com uma certa atualização, tá? Então, a partir dessas informações e do domínio das classificações orçamentárias que a gente viu na aula anterior, eu espero que vocês tenham elementos, especialmente para exercer aquele que é o objetivo central desse curso, que é dar ferramentas e dar informações para que vocês exerçam esse papel de cidadãos e a gente possa fazer um controle social muito mais efetivo sobre as contas públicas, né? Afinal de contas, nós estamos falando de recursos públicos, de recursos que são de todos nós e que, portanto, precisa-se ter transparência, precisa-se ter controle sobre a realização desses gastos. Espero ter contribuído com essas informações para que vocês possam exercer esse papel. Obrigado a todos que nos acompanharam até o final desse vídeo.